Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao Memico Quitlam, presencialmente e virtualmente. Hoje, terça-feira, dia 6 de junho de 2023, nós estamos recebendo o companheiro Hélio Tinoco. Hélio é da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, da União Espírita Cristã. E com muito carinho, ele vai conversar conosco sobre o tema Pagar o Mal com o Bem. Obrigada, Hélio. Nós vamos passar a palavra para a Priscila fazer a leitura e a oração inicial, e em seguida é com você. Obrigada. Boa noite a todos. Então, a gente vai fazer a leitura do livro Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje é a última mensagem do livro, 180, depois. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição. Palavra de Jesus em Marcos, capítulo 4, versículo 17. Toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida, no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se: ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão de caridade com entusiasmo santo. Contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força: não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma, por meio de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado: assim também não. Ajuda-se a um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores eclesiásticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase: não posso mais. Todos sabem participar o ministério do bem. Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lida salvadora. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas reações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a atrair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja. Outro enceta a plantação dos desânimos e, lesto, alcança os fins que se propõe. Outro ainda inicia a discórdia e, sem detença, cria a desarmonia geral. Realmente, é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois, com essa mensagem que acabamos de ler, vamos respirar fundo, acalmar um pouco nossos corações, lembrando sempre que o silêncio é uma prece. Gostaríamos de agradecer a presença de todos os encarnados, os desencarnados que estão aqui presentes. Gostaríamos de agradecer a presença de Hélio, que ele seja inspirado por toda a palestra dele, que a gente consiga entender o máximo possível e aprender, e absorver tudo que tiver que ser absorvido por nós. Que a gente tenha uma boa noite, que a gente tenha ótimos estudos hoje, e que assim seja. Assim seja. Hélio, pode começar. Boa palestra. Obrigado, querida. Boa noite, meus companheiros. Boa noite àqueles que vão assistir a gente aí pelo YouTube, pelo Facebook depois, né? Vou compartilhar os slides aqui, mas dizer que é uma alegria a gente poder estar juntos mais uma vez, de maneira virtual, nessa noite aí da terça-feira. Que Deus possa nos abençoar e que a proposta do tema possa efetivamente sensibilizar os nossos corações. Fico pensando, meus irmãos, e poderia transformar aqui a introdução em 2 perguntas para que os companheiros pudessem refletir comigo. Será que é fácil pagar o mal com o bem? Por que é tão difícil, já que
provavelmente a resposta de todos nós seria que não é fácil. E uma outra pergunta que eu queria fazer como introdução. Essas palavras, pagar o mal com o bem, foram ditas por Jesus? Será que, de fato, ele disse essas palavras ou ele trouxe um ensinamento moral? Bom, para a gente poder trabalhar nessa meia hora que nós temos de tempo, queria trazer uma primeira passagem para dizer que esse tema, pagar o mal com o bem, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, e são os itens de 1 a 4. O capítulo 12 tem como título Amai os vossos inimigos. E de maneira muito didática, Allan Kardec, para trabalhar um capítulo inteiro sobre amai os vossos inimigos, ele começa com os primeiros itens, que é pagar o mal com o bem. Então, fica muito claro que, na visão do codificador, uma das primeiras ações que podem nos levar a uma reconciliação com os inimigos, ou seja, amá-los, será pagar o mal com o bem. E o texto que Kardec vai introduzir para aprofundar em reflexões é uma fala de Jesus, capítulo 5, versículos 43 e 44, que eu quero desdobrá-los aqui. As palavras do Cristo no Sermão da Montanha são assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Cabe aqui duas ressalvas importantes. Primeiro, que na época de Jesus, esse próximo não tinha o mesmo significado que nós temos hoje. O próximo, para os judeus, eram aqueles realmente próximos, parentes, amigos, afins, aqueles que comungavam de ideias semelhantes. Então, a proposta é amar a esses, e não a todos. E, no segundo momento, a cultura do ódio. Odiarás o teu inimigo. Nós aprendemos no passado a nutrir por aquele que era diferente um profundo ódio. No entanto, Cristo vem apresentar uma nova maneira de pensar. Ele que é o nosso governador do planeta, ele que é o espírito de maior elevação moral que a Terra conheceu, ele que é exemplo de amor e de perdão, nos diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, veja, meus irmãos, a ideia de amar os inimigos, ela é, no primeiro momento, desdobrada pelo Cristo em três atitudes. Primeiro, quando nos convoca a bendizer aqueles que nos maldizem. E eu fico me perguntando, já que o Cristo não diz de maneira direta pagar o mal com o bem, mas amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, não é uma atitude de devolver o mal que recebemos com o bem? Ele ainda vai dizer: fazei o bem aos que vos odeiam. Então, quando fazemos o bem àqueles que nos odeiam, não estamos também devolvendo o mal, devolvendo o bem no lugar do mal? E, por fim, meus irmãos, orai por aqueles que os maltratam e os perseguem. Quando nós nos lembramos de orar por aqueles que nos maltratam e perseguem, nós estamos devolvendo o mal que recebemos com o bem. Então, de alguma maneira, o Cristo, respondendo a pergunta, ele disse sim que era preciso aprendermos a pagar o mal com o bem. Esse ensino moral do Senhor, ele é extremamente profundo. O Rabi da Galileia nos conhece o coração, ele sabe da nossa escalada evolutiva, ele sabe dos nossos limites, mas ele sabe para nos ensinar, acima de tudo, que é preciso pagar o mal com o bem. Um desafio. Essa fala que nós trouxemos de Jesus, ela não é uma fala nova. Vamos encontrar no Velho Testamento um provérbio de Salomão, capítulo 17, item 13, onde, ainda tido hoje como um dos homens mais sábios do mundo, diz assim: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal de sua casa. Meus irmãos, aqui, num passado distante, numa época da barbárie, a gente percebe já Salomão compreendendo o efeito da lei de sintonia e da lei de causa e efeito. Todas as vezes que nós pagamos o bem com o mal não se apartará da nossa casa. Interessante que aqui nós podemos acrescentar os 4 níveis
de progressão no comparativo do bem com o mal. Então, o pior de todos os comportamentos será pagar o bem que recebemos com o mal. O segundo será pagar o mal com o mal. No terceiro momento, será pagar o bem com o bem. Mas o desafiador, que é a proposta da noite, é a gente pagar o mal com o bem. No entanto, todas as vezes que nós optamos em pagar o mal com o mal ou o bem com o mal, nós nos sintonizamos com a grande lei de causa e efeito, e o mal, segundo a visão de Salomão, não se apartará de nossa casa. Passamos, então, por Jesus, voltamos ao Velho Testamento, pensamos em Salomão. Vamos avançar para o Novo Testamento? Vamos pensar em Paulo de Tarso, escrevendo a carta da igreja, à igreja cristã, que está em Roma, capítulo de número 12, versículos 20 e 21, o apóstolo dos gentios diria-nos assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Meus irmãos, dar fome, dar comida ao inimigo é pagar o mal com o bem. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E diz o texto, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Esse amontoar brasas de fogo, ele tem dois sentidos, pelo menos, de interpretação. Primeiro, linkado à cultura dos judeus, é a questão do galardão, a questão do mérito, a questão de receber recompensas pela ação no bem que se faz. Mas há uma outra forma de pensar esse amontoar brasas de fogo como sendo um derramar de sabedoria. Quando agimos no bem, quando priorizamos cuidar mesmo dos inimigos, essa atitude facilita o trânsito com as ideias mais superiores e vão, de alguma maneira, trazer luzes e fogo sobre a nossa cabeça. Mas, independente de interpretações, o versículo seguinte é o que eu quero mais trabalhar. Diz o apóstolo Paulo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Embora o ensino tenha sido de Jesus, um ensino moral, mas Paulo de Tarso é aquele que formata a frase que depois Allan Kardec utilizará na codificação. Então, dito isso, meus irmãos, vamos chegar ao Espiritismo. Então, passamos pelo Cristo, fomos a Salomão, viemos a Paulo de Tarso, e agora um texto mais atualizado. Duas passagens do Evangelho, do Livro dos Espíritos, para mostrar a visão espírita do pagar o mal com o bem. Primeiro texto, questão 196, do Livro dos Espíritos, uma questão em que Allan Kardec faz uma colocação, fruto dos seus conhecimentos em 195 questões adquiridas, e depois ele faz uma pergunta. E a colocação é: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da vida corpórea, é essa a colocação. Meus irmãos, não podemos mais nos enganar com atitudes infantis. Já temos consciência de que o aperfeiçoamento moral, que um dia alcançaremos, inevitavelmente passará pelas tribulações da vida corpórea. Então, eu só vi en passant os companheiros no salão, mas eu tenho certeza que todos que estão aí nos ouvindo, e os que vão nos ouvir pela internet depois, todos nós temos dificuldades e problemas. Podemos enxergá-los como algo natural e como meio de um processo educativo para o espírito, ou então ficarmos revoltados, aborrecidos com Deus e infantilmente desperdiçarmos a oportunidade de aproveitar os problemas como sendo desafios para o crescimento. Feita a colocação, Kardec faz a pergunta: então segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Meus irmãos, observem bem, Kardec nos adjetiva como sendo seres do mundo espírita. Não somos daqui. Estamos aqui de passagem. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana para, por meio de embates, de encontros, de situações múltiplas, alcançarmos a perfeição. É feita a pergunta. E os amigos espirituais respondem de maneira direta a Allan Kardec, para que ele nos passasse a resposta. Sim,
é exatamente isso. Meus irmãos, a vida é um depurador, não para o corpo físico, para o espírito mortal, que vai expurgando sombras, sentimentos ruins, a crueldade, a vingança, a mentira, a maledicência, os preconceitos, e aos poucos irá construindo o ser luz que um dia seremos. Só que os espíritos ainda completam, dizendo a Kardec, eles se melhoram nessas provas, vejo, meus irmãos, evitando o mal. Então, uma via de mão dupla. É preciso evitar o mal. Esse mal que nós já temos noção que nos pertence, fazem parte da gente, que trouxemos da história. É preciso evitar o mal. No entanto, o e, uma conjunção, vai dizer e praticando o bem. É uma via de mão dupla, como eu citei. Primeiro, eu evito o mal. No segundo momento, eu pratico o bem. Então, se alguém fala mal de mim, eu não devolvo falando mal dele. Eu não deixo, eu não falo mal dele, mas também falo bem. Procuro encontrar as qualidades que ele possa ter. Procuro observar os seus pontos positivos e os acentuo. Então, o desafio para avançar nas provas é evitar o mal e praticar o bem. Esse praticando o bem me fez lembrar de uma passagem de Tiago, apóstolo de Jesus, que ficou em Jerusalém. E Tiago, provavelmente que Tiago Menor, ele escreve uma carta para a igreja da Ásia Menor, e é o capítulo, não, essa igreja de Jerusalém, perdão, meus irmãos, para a igreja de Jerusalém, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A ideia de tornar-se um processo onde o dia mais importante será hoje. Quando nós abrimos a nossa guarda, quando nós abrimos a mente e o coração para compreender o desafio que o Cristo nos propõe de pagar o mal com o bem e tentar, depois de compreendido intelectualmente, lançar mão do conhecimento, transferi-lo para o coração, para que ele possa depois se externar pelas mãos num processo onde gradualmente nos tornaremos aqueles que praticam e não tão somente aqueles que ouvem. A segunda passagem do Espiritismo com relação a pagar o mal com o bem, não nos percamos, meus irmãos. Começamos com Jesus, fomos a Salomão, viemos a Paulo de Tarso e agora a codificação kardeciana. É a questão 642. Allan Kardec indaga dos espíritos superiores da equipe Espírito de Verdade. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Meus irmãos, a resposta é claro que ela é dedutível. Os benfeitores espirituais respondem: não, de modo algum. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. É interessante aqui a gente frisar de que essa noção de estar cumprindo o bem no limite das forças é algo muito pessoal. Talvez o outro, observando de fora, possa até achar que não estamos fazendo o necessário, dentro das possibilidades. Mas só nós podemos avaliar se estamos fazendo ou não. Mas aqui entra um alerta. Cuidado com o auto-engano. Muitas vezes justificamos, damos explicações muito convincentes, aparentemente racionais, para esconder a nossa inércia, a nossa preguiça e a nossa inatividade. É preciso estar atentos para não enganarmos a nós mesmos. Há um músico, um roqueiro brasileiro que fundou a Legião Urbana nos anos 80, chamado Renato Russo, onde ele dizia em uma de suas canções que mentir para si mesmo será sempre a pior mentira. Então, não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem e fazê-lo dentro do limite de nossas próprias forças. Pois bem, queridos, avançando, então, como é que nós podemos decifrar, definir o que é bem ou mal? Kardec, diante desse mesmo dilema que nós temos, indaga a espiritualidade na questão 630, como se pode distinguir o bem do mal. E os benfeitores espirituais são intensos, são extremamente claros.
e nos dizem assim: o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Então, meus irmãos, fica aqui claro de que é necessário demandarmos tempo, esforços para conhecer e compreender a lei de Deus. Elas estão inseridas no livro dos Espíritos, na parte terceira, nas leis morais. São 10 leis que se desdobram em 12. Leis que, se nós a compreendermos e a aplicarmos, encontraremos a felicidade, a paz e o equilíbrio. Mas se não a compreendermos e não a aplicarmos à vida, o mal, a dificuldade, as sombras nos baterão à porta, a infelicidade nos baterá à porta. É a questão 614, também do Livro dos Espíritos, a questão que abre as leis morais, onde Kardec ouve que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Eu penso, meus irmãos, que o texto colocado na tela ele é intenso, mas os Espíritos ainda fazem um adendo dizendo: assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, o bem e o mal, na verdade, são escolhas. A ideia de pagar o mal com o bem, Kardec, trabalhando no capítulo 12, item de 1 a 4, ele vai dizer que amar o próximo é o princípio da caridade e deveria ser, e é, a marca do cristão. Me lembrei daquela passagem da Santa Ceia, capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 35, onde o Rabi da Galileia nos disse que os seus discípulos seriam conhecidos por muito amar. Então, a marca do cristão tem que ser o amor do próximo. Na linha de raciocínio, me lembrei de uma passagem, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item de número 4, onde o codificador Allan Kardec registra assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que fizesse por nós, é a expressão mais completa da caridade, que resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. É interessante que a didática de Kardec aqui, ele pega 2 passagens do Cristo, a primeira em Mateus 22, quando aquele doutor da lei vai inquirir o Cristo, perguntar qual seria o modus, todos os mandamentos. E ali o Rabi diz que é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E depois que ele diz isso, ele diz assim: porque desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Kardec pega esse texto e junta com Mateus 7,12. Assim como querereis que os homens o façam, fazei vós também a eles, vírgula, porque esta é a lei e os profetas. Kardec pega as 2 passagens em que o Cristo resume a Torá com suas palavras e diz que essa é a expressão mais completa da caridade, que resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Então, observemos, queridos, na prática, pagar o mal com o bem significa amar o próximo como a nós mesmos, nutrir o auto-amor e fazer por eles aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Então, se amar ao próximo é o princípio da caridade e marca do cristão, amar o inimigo é a mais sublime aplicação desse princípio, porque combate, meus irmãos, é a vitória sobre o egoísmo e sobre o orgulho, que Kardec vai chamar, por vários momentos, de chagas da humanidade, os cânceres da humanidade. Avançando no aprofundamento da visão espírita com relação a pagar o mal com o bem, eu trouxe 2 passagens breves, para não ultrapassarmos o tempo. Capítulo 12, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: sabe ele, fala do espírita, é a sequência dos itens 4, de 1 a 4. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, nem em nós mesmos. Prossegue, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. É a questão 115, que nos dá conta da fatalidade da perfeição moral. Então, os defeitos que temos hoje, a luta que travamos, muitas vezes as derrotas momentâneas, fazem parte de um processo de vitórias, porque um dia o homem mau se tornará bom. O texto paralelo, Kardec escrevendo na Gênesis, capítulo 3, item 8,
ele vai dizer que pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um frio especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Então, o mal não existe. Na visão de Kardec, o mal é sempre a ausência do bem. Se investirmos em fazer o bem, eliminaremos automaticamente o mal. E é o que diz o codificador: onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o bem já é um princípio do mal. Não praticar o mal é um princípio do bem. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Pois bem, queridos, na questão 120, Livro dos Espíritos, Allan Kardec, percebendo essa ação do mal contagiante no homem, ele perguntou: todos os espíritos passam pela fila do mal para chegar ao bem? Responderam a Kardec os amigos: pela feira do mal, não. Pela feira da ignorância. Então, algumas vezes, as nossas ações delituosas, indevidas, que vão gerar resultados negativos, a grande lei de causa e efeito, negativos / corregedores, são frutos da nossa ignorância e, muitas vezes, da nossa invigilância. É por isso que Allan Kardec, no capítulo 5, item 11, do mesmo citado Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o que de mais necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Basta olhar-nos honestamente, sem máscaras, sem camuflagens, perceber nossas inclinações e tendências e, de alguma maneira, ouvir a voz interior que nos alerta quanto aos comportamentos que estão ferindo as leis do Senhor. E aí completa o texto dizendo que priva-nos do que nos seria prejudicial: a voz da consciência e as tendências instintivas. Da mesma verdade, pagar o mal com o bem, a gente percebe que é uma escolha. E quando eu preparava esse material, me lembrei de uma fala de Moisés no deserto, reuniu um grupo de homens, o povo hebreu, no capítulo 11, de 26 a 28, e declarava para aqueles homens, dizendo assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Hoje, para Moisés, há 3.270 anos atrás. Mas hoje, para você e para mim, hoje, 6 de junho de 2023. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Veja, meus irmãos, a visão do Velho Testamento de um Deus que não pune, mas um Deus que permite que seus filhos colham os resultados das escolhas que fizeram. Diz assim: a bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Então, veja, meus irmãos, nós podemos escolher ser abençoados. Deus não abençoa, somos nós que nos abençoamos quando escolhemos cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, esses que estão enumerados na parte terceira do Livro dos Espíritos. No entanto, o contrário é verdadeiro. Quando diz: porém a maldição, se não cumprides o mandamento do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Nos dias de Moisés, os deuses dos egípcios estavam além do Eufrates e do Tigres. Também os deuses dos amorreus, dos filisteus. No entanto, hoje, outros deuses podem ser o deus da ganância, do materialismo, da sexualidade desenfreada, desequilibrada, outros deuses. No entanto, meus irmãos, a colheita da maldição ou a colheita da bênção passa por uma escolha. Me lembrei de uma frase do poeta chileno Pablo Neruda, onde ele dizia que nós somos livres para escolher, mas, ao mesmo tempo, escravos das consequências. É preciso, meus irmãos, começar a escolher pagar o mal com o bem. Então, escolha pagar o mal com o bem todas as vezes que nos bater à porta ações alheias que nos desagradem. Lembramos disso, que o Cristo nos convidou, através de um ensino profundo, desdobrado e revalidado pelo Espiritismo, que é preciso pagar o mal com o bem. E todas as vezes que nós conseguimos agir assim, podemos testemunhar em nós mesmos
os resultados benéficos dessa ação. Talvez tenhamos exemplos pessoais para dar nesse sentido. Todas as vezes que, diante do ofensor, conseguimos manter o equilíbrio emocional, conseguimos nos calar, o resultado foi melhor do que daquelas vezes que nós nos igualamos ao agressor e mantivemos o mesmo nível de respostas e as consequências foram extremamente piores. O Cristo, governador do orbe, responsável por nos orientar e nos conduzir na ascensão moral, já sabe e quer nos ensinar que a preferência dada ao pagar o mal com bem é a melhor saída que podemos ter para nos ajustar a uma realidade de serenidade, de paz, de equilíbrio e também reverter aqueles que nos têm por inimigos e transformá-los em amigos. Que a mensagem da noite possa mexer com nossos corações. Que daqui a pouco, quando o pessoal for dormir, vamos dormir, que a gente possa ser assistido pelo nosso anjo de guarda, que ele nos faça refletir do quanto o ensino moral do Cristo será fundamental para que eu possa transformar verdadeiramente a minha vida numa vida útil, onde a ação da lei, o ajuste com a lei divina, possa resultar em mim a harmonia interna, a paz e a felicidade. Agradeço os companheiros aí por terem nos acompanhado, devolvo a palavra para a Aline para dar condução, aí, continuidade aos trabalhos. Obrigada, Hélio. Você pode finalizar com a oração, por favor? Posso, sim. Podemos, então. Então, vamos orar, meus irmãos, vamos orar, vamos trazer nossa tela mental a imagem de Jesus, e de maneira bem detalhada, voltar lá na Galileia. Quem sabe naqueles dias em que essas palavras foram proferidas pelo Senhor e ouvir dos lábios do Mestre a orientação de tentarmos amar os inimigos, de tentar pagar o mal com o bem, compreender que a resposta que podemos dar ao Senhor é de obediência, é de disciplina, é de aceitar a orientação maior. Mas também podemos ter a liberdade, Senhor, de não aceitar ainda, de não compreender a profundidade dessas orientações. A nossa prece, Senhor, é que Tu nos dê forças. Forças para caminhar, já que agora temos em mão um conhecimento tão detalhado, tão profundo, que nos faz validar a importância, de novo, das Suas palavras. Que nós possamos sair daqui refletindo, Senhor, e levando em nossos corações a chama acesa da esperança e do otimismo, sabendo que, apesar das limitações, nós seremos aqueles que um dia nos tornaremos seres puros e perfeitos. Nos ajuda, Senhor, a transformar o dia de hoje num dia de auto-melhoramento moral e que nada, nem ninguém nos impeça, Senhor, de acreditar que o que nos aguarda são dias gloriosos de vitórias pessoais. Ampara cada companheiro que agora nos acompanha aqui, nos conheces, sabe do desafio de cada um de nós, dessa instituição espírita, aí no Canadá, tu sabes das lutas. Então, Senhor, derrama sobre todos eles, sobre todos nós, estendendo aos encarnados, aos desencarnados, e aos internautas que virão assistir depois. Derrama sobre eles, Senhor, sobre todos nós, as suas luzes de bênção e de paz. Ficando conosco, Senhor, nos acompanhando, hoje, agora e para todos sempre, que assim seja, graças a Deus.